convidada. Uma reflexão sobre liberdade, independências, países colonizados, poder e natureza é a proposta lançada pelo Teatro Griot com o espetáculo Uma Dança das Florestas, do nigeriano e Nobel da Literatura Wole Soyinka. A peça vai estar em cena no Teatro São Luís, em Lisboa, até 23 de janeiro. Antes dos atores subirem ao palco, a RFI falou com Zia Soares, encenadora e diretora artística do Teatro Griot. Zia Soares começa por nos explicar como aconteceu a decisão de colocarem em cena Uma Dança das Florestas. Achámos que dentro da linha programática daquilo que é o biénio da companhia, que faria todo o sentido fazer esta Uma Dança das Florestas, porque este ano também vamos ainda estrear um outro espetáculo, que é a Divina Comédia do Dante Alighieri. Portanto, há aqui um sítio de reflexão possível, que é duas mundivisões, se quisermos, uma mundivisão europeia e uma mundivisão africana, ainda que o próprio professor Soyinka tenha passado uma parte da sua vida e da sua formação na Europa e a Inglaterra, e a sua escrita também revela essa experiência. Portanto, basicamente foi por isso. O interesse do próprio texto prende-se com as temáticas que ele pode transpor. Desde logo a questão das independências dos países que foram colonizados, até porque este espetáculo foi encenado pela primeira vez em 1960 na Nigéria para as comemorações da independência do país. E esta reflexão é uma reflexão que ainda nos merece muita atenção, sendo todos os elementos da companhia também oriundos de países que foram colonizados. Esta questão de que país é este, que países são estes independentes e que liberdade, que quantidade de liberdade, se é que se pode falar em quantidade, isso transporta. O que é que está na base da criação destes países que durante tantos séculos foram pilhados, dominados, invadidos, o seu território expoliado, extrativado, e portanto esta reflexão também é muito importante e é muito atual e é muito pertinente também para nós, não só enquanto companhia, mas também no mundo em que vivemos e mais concretamente no país em que vivemos. E depois há uma outra temática que também é muito relevante e que me é muito cara também, que é as questões que se prendem com a natureza e com todas as questões do meio ambiente, a questão da desflorestação, que é uma reflexão que devemos todos fazer, e então numa altura em que estamos a viver este contexto pandémico, se dúvidas houvesse que a nossa relação não é uma relação justa com o meio que nos rodeia e com a natureza, este é um momento em que quem não tinha chegado ainda lá poderá chegar e deverá chegar. E, portanto, aqui também há esta proposta de refletir sobre isso. E a desflorestação é um flagelo mundial e, muito particularmente, em África. A biodiversidade que é completamente aniquilada por via desta sede do capital, que não olha a meios para atingir os fins. E, portanto, achámos que também era muito pertinente trazer estas florestas para aqui. Por outro lado, há questões que ultrapassam a Nigéria ou a África, que são transversais e que são as questões do poder, das manipulações, de quem decide o quê, quem decide quem morre, quem decide quem vive, as questões da morte, o pensamento do que é a morte filosófica, a morte simbólica, as questões da culpa, as questões da expiação e, ao mesmo tempo, tudo isto num encontro, numa clareira, numa floresta, em que se cruzam seres até fantasiosos. Como encenadora, qual foi o principal ou os grandes desafios de colocar em cena esta peça? São sempre muitos, não é? Mas aqui foi perceber qual era o ponto que eu me sentia tocada para poder agarrar e começar a construir um espetáculo. Sim, a narrativa é interessante, a escrita do Wole Soyinka é maravilhosa, não fosse ele Nobel de Literatura, mas levei tempo até perceber, a entender qual era o meu lugar e o lugar também da companhia para agarrar isto. E mais uma vez, e como é todo o meu trabalho, eu parto muito de lugares mais abstratos, de quais é que são as cores, como é que o espaço cênico vai ser construído, quais é que são as movimentações, o desenho do movimento, como é o som deste espetáculo. E para isso tenho cúmplices, somos cúmplices há alguns anos, como o Solagic, que é o compositor do espetáculo, a Neuza Trevoada, que é a artista que me tem acompanhado também e que eu lhe tenho acompanhado nos últimos anos na construção e na arquitetura da cena, o Jorge Ribeiro, que faz o desenho de luz, e pela primeira vez estou a trabalhar com a Vânia Doutel Vaz, que é uma coreógrafa absolutamente maravilhosa, que eu já admirava muito o trabalho e que fiquei muito feliz quando lhe propus e ela aceitou, e começámos a pensar por aí. O texto e o verbo para o elenco é um elemento que chega mais tarde, talvez um pouquinho um caminho inverso daquilo que é o teatro mais formal, que parte do texto
Eu gosto de pensar que eu trabalho um bocadinho ao contrário. Acho que não é tão justo, na minha visão do mundo, que o espetáculo possa surgir de um entendimento do texto que seja cerebral, intelectual. Prefiro que haja um lugar de pressentimentos, de intuições, de impressões, e depois, quando o verbo aparece, acho que ele pode ser potencializado ao máximo, porque não ficou constrangido, não ficou fechado em si próprio, tem uma abertura e uma potência maior. Pelo menos tenho acreditado nisto. A Companhia Teatro Griot apresenta o primeiro espetáculo há 10 anos. Os artistas são angolanos ou de origem angolana. Nestes 10 anos, o que é que viu mudar nos espectadores e na percepção que vocês têm do impacto que o vosso trabalho tem no público? Isto falando de um lugar de observação muito particular, não é? E subjetiva. Eu não tenho dados concretos para poder falar disso com rigor, mas tenho a propriedade de quem faz o espetáculo e de quem vê o público. Mas, efetivamente, quando estreámos o Faz Escuro nos Olhos no Instituto Francês de Portugal, eu posso dizer que o nosso público era 98% não negro. E o público negro que tínhamos eram os nossos pais, ou os nossos amigos, os nossos irmãos, enfim. E em 2021, em abril, quando estreámos o Riso dos Necrófagos na Culturgest, assim, atirando as minhas percentagens, que eu gosto de números, embora seja a pessoa talvez menos exata, eu diria que 70% da plateia era negra. E desses 70%, talvez 68% eram mulheres. Portanto, a nível daquilo que é a paisagem do público, há de facto uma mudança extraordinária, não é? O facto de podermos tratar de questões que obviamente são transversais para o público, mas tratarmos de questões que me tocam a mim particularmente e aos meus colegas da companhia de uma determinada forma, e que este público também a pode entender de uma determinada forma, isso tem um impacto enorme também no nosso trabalho e na nossa reflexão artística também, não é? E deixa-nos inspirados e com vontade de continuar este percurso. Também não alheio a isso, com certeza estarão todo o contexto internacional das lutas antirracistas e também o trabalho que a companhia vem desenvolvendo paralelamente aos espetáculos, que é um trabalho, que é um projeto de intervenção com a comunidade, em que fazemos oficinas de artes performativas nos bairros onde vivem maioritariamente comunidades negras e de apresentarmos também, sempre que é possível, os espetáculos nesses sítios. E, portanto, tem sido interessante também de perceber o quão esse trabalho com essas comunidades, com as nossas comunidades, também tem contribuído em larga medida para a reflexão artística dos nossos trabalhos, do nosso trabalho. Ouvimos Zia Soares, encenadora e diretora artística do Teatro Griot. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.